Boa noite. Então, é, o tema do vídeo hoje é sobre a questão da limpeza através das plantas. Então, para a gente entender assim, mais ou menos, a gente tem que entender que o pensamento é uma energia atuante que atua além da parte física. Na verdade, ela não atua bem na parte física. Por quê? O que acontece? A parte física, ela age muito no consciente. E o pensamento, ele tem um poder muito forte dentro do subconsciente. Então ele atua dentro da zona astral. Quando a gente dorme, se desdobra, a gente geralmente não lembra o que a gente faz quando a gente dorme. Então ele ele atua na zona astral da mesma forma que emitimos frequências mentais e ondas mentais, certo? Quando pensamos e nutrimos pensamentos baixos como raiva, como rancor para algo ou alguém, essa energia é criada e chamada de forma pensamento. Essa energia ela ataca tanto o alvo dela como quem a criou. Então, geralmente, quando a gente tem um pensamento ruim para alguém, essa energia ela cria, certo? E ela sai. Só que da mesma forma que ela sai, ela volta, certo? Então, toda forma de pensamento ela nos ataca. Por isso que é importante a gente controlar nossos pensamentos e sentimentos. Não é ser omisso, que nem eu falo, mas não deixar aquilo pesar tanto dentro da gente. Tá? Então, o que é mais interessante dentro disso daí geralmente as pessoas veem vultos escuros. Já falei isso em outros vídeos, mas não falei não. Na casa de vocês, geralmente são formas de pensamentos. Quando alguém com má intenção vai na casa de vocês, entra alguma sombra, você vê uma sombra assim passando, geralmente são só um pensamento, elas são escuras mesmo, não tem rosto, tudo preto. Elas atuam assim. E uma coisa interessante dentro disso daí é justamente o nosso quadro obsessor. Então, da mesma forma que a gente cria as formas de pensamento, eles também criam as formas de pensamento deles. E essas formas de pensamento deles ficam também no nosso campo. Tá? E daí que vem a importância dos banhos das ervas, do banho de planta, né? Das folhas, flores. Porque ela limpa em certo nível as formas de pensamentos nossos que ficam no nosso campo áurico, dentro da nossa energia de frequência, e limpa também a forma de pensamento deles, né? Então a importância das ervas, dos flores, dos banhos, embora muitos não saibam dessa informação, né? Eles retiram os quadros, a planta, algumas pessoas acreditam, né, ou passam para outras pessoas, que as plantas, assim que você toma o banho, ela retira o quadro obsessor. Não, certo? O quadro obsessor continua ali. Ela vai tirar o peso do seu corpo, o miasma do seu corpo, né? Formas, pensamentos, formas, sentimentos do seu campo. E por isso que dá aquela sensação de leveza, certo? Porém, é uma sensação passageira, não é uma sensação fixa, porque para retirar esses seres aí é necessário outros tipos de trabalhos para se retirar. Então, quando fazemos uma limpeza, por exemplo, em nossa casa, quando a gente pega plantas,
para fazer sacudimento, limpar nossas casas, nós limpamos as memórias celulares da nossa casa, certo? Quando tem uma casa com muito conflito, ou a casa é alugada, você se muda, então sempre é bom você limpar a casa, por exemplo, com anil, água com anil, bardana, arruda, aroeira, você limpa a casa toda para ajudar a tirar um pouco das memórias celulares, certo? E quando você tem uma casa fixa também, sua própria ali, é bom você limpar, porque a gente sem querer, a gente cria um certo tipo de atrito com as pessoas de casa e fica as memórias dos móveis, dos objetos, das paredes. Então tudo isso é bom você fazer uma limpeza para retirar essas energias, certo? E a erva, quando ela é utilizada, devemos entender que ela não age em si com a parte física, certo? Ela age não com o princípio ativo da planta, certo? Muitas pessoas pensam que é a propriedade da planta em si. Claro que as plantas, tem muitas plantas que ajudam, tem propriedades medicinais, porém é o princípio ativo da planta. Quando você vai utilizar a planta para uma limpeza de banho, algo energético, você está utilizando a energia dévica dela, a energia da alma dela, o deva da natureza dela. Então, é a energia da alma da planta, certo? Porém, as plantas, elas alcançam um nível, algumas plantas podem alcançar até o corpo emocional, certo? Então elas conseguem limpar 4 tipos de corpos: o corpo físico, não todas, mas algumas. Corpo físico, corpo astral, duplo etérico e emocional, certo? Depois do emocional fica o mental inferior, ela geralmente não alcança esse corpo não, porém ela já é de grande valia, né? Porque você imagina limpar 4 corpos e tipo, geralmente as formas de pensamento elas ficam no corpo astral, certo? E no corpo emocional. É um lugar onde fica assim carregado, assim, na parte mais. Elas têm um limite, tadinha. Não estão preparadas não. É por isso que existe o pessoal para ajudar nesse processo. Então, mas quando você toma um banho de folha, anil, sal grosso, certo? É bom, faz bem. É bom, não precisa muita coisa não tem muita frescura. Você pode fazer um banho morno, um banho macerar a planta. Você pega assim, amassa ela assim. Você pode tomar um banho friozinho, banho morno, banho quente, vai do gosto da pessoa. Não tem muita coisa não, sabe? Então é um assunto que, embora é muito ligado com as religiões africanas, a planta não tem religião, certo? A planta ela tem energia dévica dela. Então a gente precisa tirar um pouco essa dificuldade de usarmos a natureza a nosso favor, certo? A gente não precisa em si estar dentro de uma religião africana para utilizar essa energia elevada da natureza, certo? A natureza está aí. Por exemplo, quando vocês tomam banho de rio, tomam banho de mar, ali tem energia dos orixás, certo? Ali tem energia dévica da natureza. E fora que o banho do mar e o banho do rio tem cargas altíssimas de elétrons, que equilibra a parte positiva e a parte negativa do nosso corpo, certo? Então ali tem energia dévica. E ninguém tem preconceito com o mar, nem preconceito com o rio. São coisas maravilhosas. Então as plantas também precisam, a gente precisa tirar um pouco desse peso em cima do conceito religioso, certo? A natureza não tem religião. Quem criou a religião fomos nós. Assim, né? Fomos nós aquela, mas né? A humanidade que nutre a religião. Então, como é que se diz?
Então, devido a essa grande quantidade de elétrons que o rio e o mar tem, os orixás estão ali, os mentores da natureza, né? Os mentores dévicos estão ali. Claro que tem locais que a humanidade pesa, né? A humanidade com o mental sujo, a sua energia suja, muitas praias ficam contaminadas, tá? Por causa que a humanidade está se acabando nesse pensamento de merda, não é? Então, antigamente as praias eram mais limpas, os rios, tá? Mas então assim, quando eu realizo, por exemplo, um trabalho na apometria e sempre indico um banho, é justamente para deixar o trabalho mais limpo. Inicialmente sempre passa uma erva ali, alguma coisa, certo? Que ajuda para ajudar justamente a tirar um pouco daquela massa pesada que fica aquele concreto denso que o quadro obsessor lança e que a pessoa cria, para justamente dar uma leveza à equipe chegar, ajudar no trabalho direitinho e tá a pessoa mais limpa, ajudar no acesso, ajudar no pensamento mais equilibrado. E esse acúmulo de sujeira. Então, aconselho também a fazerem limpezas, nem que sejam mensalmente na casa de vocês. Usa pardana, aroeira, arruda, alecrim. Pega um balde, esquenta um pouco d'água assim e joga a planta ali, deixa a planta fazer um trabalhozinho, tá? Pega um pano e passa na casa toda. Pega a folha da aroeira, bate nas paredes, junto com a arruda, pega espalha de São Jorge. Toda a planta, abacate, a folha do abacate presta para limpar, a folha da manga, folha do algodão. Então toda planta tem sua finalidade, a folha da goiaba. Então toda planta tem sua energia dévica. A gente tem que parar um pouco de achar que a gente precisa ir para um local para trabalhar nossa mediunidade. A gente precisa, né? Gente, a mediunidade se trabalha aqui, tá? A gente trabalha aqui nas nossas atitudes, no nosso pensamento. Começa aqui. Geralmente quando o mentor fala assim, você precisa trabalhar sua mediunidade, então quando você vai no local e fala isso, é porque geralmente o mentor, tem mentores nossos que tá tão lascado quanto a gente. Então o que acontece? Ele tá naquela dificuldade, certo? A gente tem níveis de mentores, um exemplo. A gente tem mentores que são mais de diálogo, tem os protetores, certo? E cada mentor tem seu nível. Quando a gente trabalha nosso interno, certo? A gente vai alcançando certos níveis de mentores. Aí tem aquele nível ali que está nessa nossa linha de atuação aqui, mais ou menos, que vão muito para a região umbralina fazer uns trabalhos e tal, resgatar os irmãos lá e tal, e vai subindo o nível. E geralmente, quando eu faço na apometria assim, um exemplo, que eu falo assim, você tem 17 mentores e 5 foram ajudados, por exemplo. São os mentores que precisam sair do holograma. Não é só a gente que está no holograma. Às vezes o mentor utiliza a gente por termos karmas semelhantes ao deles e eles acham que através da gente vai conseguir ajudar. Então quando a gente pega ele e bota ele no upgrade, ele passa por 20 horas lá, eu acho que dá 20 dias ou 14 dias aqui. Eles passam por uma máquina, eles sentam numa cadeira, ficam lá e é feita uma reprogramação, retirado hologramas deles, todas as questões que impedem eles de trabalhar, para eles poderem ter livre-arbítrio. Às vezes eles mesmo se enganam ou são enganados e forçados a estar aqui, certo? Então eles são forçados a estar aqui com a gente e tão lascados quanto a gente. Então, quando a gente faz o upgrade e resgata e fala assim, o mentor seu foi substituído, é porque ele está com livre-arbítrio, vocês não querem ter livre-arbítrio, então por que eles não podem ter livre-arbítrio? Então eles também têm o direito de escolher o que querem fazer da eternidade deles, né? Da vida deles, porque na verdade nada é eterno, tudo nasce e morre, uma estrela nasce e morre, um arcanjo também vai nascer e morrer, só que os caras vivem tanto tempo que parece que é imortal, sabe? Os malucos lá vivem pra porra. Então assim, é assim, sabe? A gente tem que entender outra questão sobre
a questão dos orixás, dos caboclos, dos boiadeiros, essa galera, essa turma boa aí, a gente tem que entender que assim como existem seres humanos ruins, existem orixás que não são orixás, certo? Não são mentores, são porra. A gente tem mentor, tem pessoas que tem mentor negativo. Tem pessoas que o mentor é negativo, você tirar o cara, sai daqui e manda embora, sabe? E é assim que acontece. Então, assim que da mesma forma que temos pessoas boas, temos pessoas ruins. Então, da mesma forma que temos orixás positivos e temos orixás negativos. Que esses orixás negativos, é até uma ofensa chamar esses seres de orixás. Tá? É até uma infâmia chamar esses caras de orixás. Eles são eguns, são espíritos negativos, são espíritos umbralinos que enganam ou através de médios de índole duvidosa atuam através deles, certo? Médios orgulhosos que usam da sua mediunidade para se achar, para falar que é o dono da cocada toda lá. Então, muitos seres se aproveitam das nossas falhas e usam as nossas falhas a favor deles, certo? Eu já vi muito, eu cresci numa família ligada ao espiritismo, então eu observei muito isso, certo? Muitos lá falavam, eu incorporo irmã Sheila, que é a filha de Fritz lá, né? Tem o pessoal. Aí isso já torna algo grande, eu sou o cara que recebo tal pessoa. É por isso que eu não fico falando com quem eu troco ideia, com quem eu converso, com nada. Às vezes eu escrevo um texto, o texto vem de pessoa lá, mas não faço questão de ficar falando porque o ser humano é muito apegado a isso. Mas o assunto em si não vem a isso, eu fico falando muito e acabo fugindo do objetivo do vídeo, certo? Então assim, as ervas têm o seu alcance, elas alcançam do corpo físico para o corpo emocional, certo? Então aqui, ó, por exemplo, tem algumas plantas que eu escrevi aqui, foram pouquinhas, mas depois talvez eu vá escrevendo assim, por exemplo, o agrião, né? O agrião, ele é ligado a o orixá Oxum, que é a frequência dévica, e ligada a Omolu, outra frequência dévica, orixá, certo? Então o agrião, ela junta com uma manjericão e a alfavaca, ela equilibra a aura. Então se um banho bom vocês tomarem agora, certo? Começou o ano, pega o agrião, o manjericão e a alfavaca, junta, já vai tirar o peso, vai limpar a aura de vocês, já vai tirar a forma de pensamento, miasma, vai dar uma força, não tira chip, não tira obsessor, não tira contrato, não tira essas coisas não, tira esse peso que a gente cria e que criam pra gente também, certo? Alecrim, Oxum e Omolu também, limpa a aura também, é um banho fácil de fazer, é uma erva que todo mundo pode arrumar aí, né? Tenta arrumar uma fresquinha, mas se não tiver, pega aquela sequinha mesmo, né? A plantinha, o mais natural possível. O alho, a frequência nanã e iroco, limpa alguns níveis de lavas astrais e frequências umbalinas. Certo? A casca do alho, você pega uma casca do alho, bota na panela, esquenta, deixa ficar um pouquinho morninha ali, fria para você tomar o banho, para não se queimar. E ela já ajuda a tirar um pouco de lavas astrais e frequências umbralinas, ou seja, o magnetismo dos obsessores em cima de vocês. A arruda, Ogum Yansan, frequência dévica, certo? Iosan, então é bom contra elementais, que são formas de pensamento um pouco mais densa, né? Elementar negativos, da inveja, ela limpa dos elementares da inveja, influência dos quadros obsessores e forma de pensamento. Ótima planta, eu tenho até um pé aqui em casa, faço questão de sempre criei arruda antes de saber disso. Adorava, as arrudas sempre deu certo comigo, graças a Deus. Então eu sempre tomei banho de arruda, assim, eu não sabia disso, né? E então vou repetir: arruda, frequência dévica, Ogum, Yansan e Osan, é bom contra elemental de inveja, influência dos quadros obsessores e forma de pensamento dos obsessores. Bardana, a bardana é bom para você limpar a casa também. Você pega ela, bota no balde, esquenta a água, certo?
deixa ela pegar um pouco da energia ali e passa o pano na casa. Pode passar qualquer dia. A badana é bom para limpar a casa dos eguns. Sabe o que são eguns, gente? Eguns são aqueles espíritos zombeteiros que às vezes a casa tá... As pessoas não sabem fazer escudo. É meio complicado porque tem que nutrir o escudo. É um escudo... Ele tem muita... Ele é muito ativo através da energia da vontade. Eu consigo criar com facilidade escudo, portal, um monte de coisa, porque eu tenho muita força de vontade. Então a gente tem que trabalhar a força de vontade para criar um escudo da nossa casa. Então quando a nossa casa não tem esse escudo, entre aqueles seres que você tá ali quietinho, aí mexe um banco sozinho, pá, né? Mexe nas coisas de vocês, você escuta uns barulhos, escuta umas coisas na cara de vocês, são os eguns, são esses espíritos encarnados que ficam na rua aí, perturbando o juízo dos outros e ficam entrando na cara de um e do outro. Eu não vou chegar nos assuntos mais acima não, de nave, esse negócio hoje não. Vou falar mais das coisas terrenas mesmo, porque eu percebo que as pessoas estão muito presas a esse negócio de nave, de ET, disso e daquilo, e não estudam o mínimo do espiritismo. Aqui, ó. Nosso lar. Né? Não leem Ziba, não leem nada. Então assim, é importante começar de baixo. A camomila, Oxum, Oxalá, Omolu, Inanã. Problema no chakra ligado ao estômago. Então essa parte do chakra aqui, ó, essa parte aqui, toda ligada ao sistema digestivo. Banho de camomila, canela de pau, Omolu, Oxum, Xangô, limpar as energias ruins do sangue. As nossas células sanguíneas carregam muita coisa também. As pessoas ficam só presas com emocional, cardíaco, não sei o que. Não, o sangue também fica com pepino, né? Aí se eu for aprofundar o assunto do sangue, vai prolongar um pouco. Já falei algumas coisas sobre o sangue, certo? Sobre DNA, essas coisas e tal. Eu falei no vídeo anterior. E eu vou falar uma última aqui que eu anotei. Depois eu vou publicando assim, sei lá, outras folhas. Vocês podem usar essas folhas. Pitanga, ó, pitanga. Ossanha, energia débica. Ajuda a limpar algumas coisas financeiras que tá pegando. Claro que ela não vai fazer milagre, né? Negócio de você tomar, vou pegar a pitanga. Olha, o cara falou que a pitanga serve para tirar os entraves lá, vai abrir minha vida. Não, porque tem contrato em cima, tem as coisas. Mas a pitanga ela vai servir assim, por exemplo, alguma situação assim que você tá com pensamento. Vou melhorar essa informação. Você tá com pensamento, o pessoal, você tá com pensamento muito preocupado com conta, preocupado com essas coisas. Toma um banho de pitanga, a folha da pitanga, que você vai se ajudar a encontrar uma solução. Não é que ela vai chegar para você e vai abrir e vai fazer um monte de coisa pra... Deixa eu ver se eu tenho algumas... Eu anoto um monte de coisa no celular. Deixa eu ver mais umas folhas aqui pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidex. Deixa eu ver. Eu não tô achando não. Amor do campo, regência de Obá, Ogunjá e Emanjá. Então ela serve para afecções das vias urinárias, rins e prostatite. Então eu vou publicar depois algumas coisas. Eu fico anotando muita coisa no celular e acabo me perdendo. Não adianta eu pegar agora não, porque senão eu vou ficar futucando e vou mexer. Então o vídeo é esse, só para vocês entenderem um pouco sobre a questão dos banhos. Não fique com preconceito nem medo dos orixás, tá? Assim como existem pessoas boas, existem pessoas ruins, certo? O banho não tira quadro obsessor fica. Tem que ter um tratamento específico para tirar quadro obsessor, certo? Alguns centros espíritas, alguns centros umbandistas e candomblecistas, eles conseguem retirar quadros obsessores, certo? Porém, muitos ainda não chegam em certo tipo. Eu frequentei terreiro de candomblé.
um certo tempo, e eu tinha muita dificuldade de expressar um pouco desse conhecimento que eu passo aqui por causa da ignorância e a falta de aceitação que em muitos locais ainda não permitem entrar. Então complica. Então, quanto mais fechada for a cabeça, menos consegue trabalhar, né? Então, até essas informações chegarem direitinho, não sei como é que vai fazer não, tá? Mas é isso.